A automedicação é considerada um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Muita gente toma remédios como analgésicos e anti-inflamatórios por conta própria. O problema é que isso pode causar, com o tempo, danos à saúde. Outro problema sério é que vem se tornando comum, é o uso da internet para buscar informações sobre medicamentos. O Conselho de Farmácia de Alagoas lançou uma campanha para conscientizar as pessoas sobre os perigos da automedicação. A presidente Mônica Meire está aqui no estúdio para falar mais sobre o assunto. Mas o Dr. Google funciona mais do que a bula do próprio remédio? Realmente, é bem assim que está funcionando, né? Então, as pessoas hoje, além de fazerem a automedicação, ainda fazem a automedicação auxiliadas, né? Seja por amigos, de trabalho, parentes e muitas vezes pela internet. Muita gente usa o medicamento como usa a própria refeição, né? O alimento que consome. Depende do poder aquisitivo, depende da logística de encontrar. Sim. E depende da orientação. Exatamente. Do conhecimento. O quesito saúde, ele é modificado porque existe um intermediário, que é o médico. E médico está difícil. A população carente, pobre, não está encontrando médico. Exato. Então, essa é uma das coisas que normalmente se fala. Um dos fatores é que marcar uma consulta nas unidades básicas de saúde demora muito. Só que hoje tem um outro intermediário, né? Não hoje, né? Mas que está ficando cada vez mais evidente, que é o farmacêutico. Então, você não consegue a consulta com o médico, mas vai à farmácia que tem o farmacêutico para lhe orientar sobre o uso, sobre dosagem, sobre espaçamento entre a utilização do medicamento e que tudo isso é importante, verificar em relação à alergia, porque, como você bem falou, analgésicos e anti-inflamatórios são os mais procurados. Só que analgésicos, eles também podem causar alergia, né? Diversos medicamentos, como a dipirona, como o ácido salicílico, pode causar alergia. Tem o paracetamol, que ele pode prejudicar o fígado. Então, se a pessoa não sabe utilizar e utiliza numa dosagem superior, né, à preconizada, aquilo ali pode lhe prejudicar. Pesquisadores dos Estados Unidos, e os Estados Unidos assim, lidera o setor de pesquisa, sobre saúde principalmente, afirmam que existe uma cidade nos Estados Unidos onde há uma maior incidência de doença mental e pessoas envolvidas com tráfico e consumo de drogas. Tudo isso começou na década de 60, com a expansão da venda de analgésicos. Veja o que potencializa um analgésico. Exatamente, né? Exatamente. E ainda tem a questão, né, de que alguns medicamentos não podem ser utilizados concomitantemente com outros, porque ou pode anular o efeito de um, ou pode potencializar, o que também é prejudicial, podendo causar intoxicações, né, e às vezes intoxicações sérias, né? Então, às vezes, pode ser apenas um quadro alérgico leve, mas pode ser uma intoxicação grave e que foi realizado um estudo pela Fiocruz entre 2008 e 2013 que mostrou que naquele período 150 mil brasileiros se internaram por causa de medicação. Intoxicação medicamentosa. Essa preocupação do analgésico existe também já no Brasil e em outros países? Com relação ao consumo exagerado? Existe em relação ao consumo geral. Geral. Não só analgésico. Não só analgésico, né? Então, a Anvisa, ela lançou uma RDC que hoje só pode se comprar antibióticos mediante a receita médica. Explique pra gente por quê. Isso foi assim um avanço tremendo. Por quê?
Da mesma forma que analgésicos, que anti-inflamatórios, as pessoas compravam antibióticos, tinha uma dor nas amígdalas, na garganta, né? E daí iam à farmácia e compravam antibiótico. Tá? Então tinha uma gripe, um resfriado que começava a se agravar, comprava antibiótico, sem saber se aquilo era bactéria, se era vírus ou um dos dois, né? E aí o que é que acontece? Com o uso indiscriminado de antibióticos, a resistência bacteriana. Então, com isso, há necessidade de se produzir, né, antibióticos cada vez mais potentes. Outra coisa que me lembrou agora, nós falamos sobre a falta de médico, mas quem tem médico não tem exame. E eu não falo na rede pública, rede privada, plano de saúde. Tudo agora é virose. Quando você chega no consultório, você com a dor de cabeça, uma coisa na garganta, um ouvido inflamado, sei o que lá, é virose. Aí o médico taca ali um medicamento, você melhora e você vai para casa. E você não sabe, você acabou de dizer, ninguém sabe se é virose, se é bactéria, o que é aquilo. Para saber, a comunidade médica está comprometendo a nossa saúde, inclusive. Não é uma acusação, isso é uma realidade. Porque é necessário realizar o exame. Porque muitas vezes os sinais clínicos de uma infecção bacteriana são semelhantes a uma infecção viral. Pois é. E além do mais, tem essa história do mosquito, né? Você não sabe se é chikungunya, se é zika, se é a zika, se é a dengue 1, a dengue 2, dengue 3, dengue 4, a gripe, se é um resfriado. Exato. Também nós somos culpados. Quando a gente melhora, não retorna mais, deixa para lá, não vai nem buscar o exame. Né? E é isso também, continuando em relação aos antibióticos, que muitas vezes acontecia. Né? As pessoas compravam um determinado antibiótico, iniciava ali a medicação, quando o sintoma melhorava, parava de tomar, o que também é altamente prejudicial, porque induz ainda mais a resistência bacteriana. Aí a bactéria fica resistente ao medicamento. A pessoa vai usar o medicamento e não vai servir de nada. A bactéria fica lá incubada. Fica lá incubada e daqui a pouco vai retomar a infecção, muitas vezes de forma mais grave ainda. Primeiro, o paciente mesmo é quem fiscaliza, mas autoridades, conselhos, grupos médicos, CRM... Enfim, Ministério, OMS, de quem é a responsabilidade de, em conjunto, combater isso tudo? Não, olha, essa ação da vigilância sanitária, né, da Anvisa, no caso, já foi excelente. Né? Só que cabe às farmácias obedecerem. A gente sabe que as grandes redes, realmente isso funciona de forma maravilhosa. Só que a gente também tem conhecimento de que em determinadas farmácias, não sabemos que farmácia, mas que em algumas determinadas farmácias vendem um antibiótico sem receita. Aí fica difícil. E isso é proibido? Isso é proibido. É fora da lei. É do conhecimento público, inclusive, e do profissional. Público, do profissional, das pessoas. Todo mundo sabe hoje que só compra antibiótico com receita médica. A gente sabe que um psicólogo na escola funciona muito bem e pode resolver diversos problemas, inclusive de rendimento. A gente sabe que um engenheiro, ele pode controlar uma obra, mas as pessoas edificam sem acompanhamento técnico. A gente sabe que um curandeiro pode até atender na sua crença, na sua fé, mas o médico é que vai professar melhor. A gente sabe que um professor de educação física é uma pessoa indicada para nos acompanhar quando a gente quer fazer um exercício físico bem acompanhado, nutricionista. Exato. E na questão da farmácia, obviamente que farmacêutico. Né? Exatamente. E hoje as pessoas têm que chegar à farmácia e procurar o farmacêutico. Praticamente em todas as farmácias tem farmacêutico. Né? A gente também sabe que em farmácias de bairro, às vezes eles não ficam 100% do horário de funcionamento, mas na maioria das farmácias tem um farmacêutico. E hoje está cada vez mais em evidência os serviços farmacêuticos, a consulta farmacêutica, que não é a consulta médica, né? A consulta médica é para diagnóstico, a consulta farmacêutica
é para o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente. Então, é o farmacêutico que vai saber orientar exatamente como aquele paciente deve tomar aquela medicação ou não deve tomar aquela medicação. Porque muitas vezes eles chegam com, ou melhor, polimedicados. E às vezes aqueles tantos medicamentos que eles estão tomando não devem ser utilizados juntos, né, concomitantes. Porque um vai prejudicar a ação do outro. A gente conhece também que existe a síndrome do jaleco, né? E muita gente, quando vê um jaleco, tem o maior medo do mundo. Isso é verdade. Vai ao médico, quando vê o jaleco, meu Deus, já fica imaginando que vai ser maltratado, que vem uma injeção, que vai ficar internado. E aí a síndrome do jaleco. Mas o jaleco funciona para também expor o paciente e a autoridade. Não, esse é médico. Como na engenharia, o capacete branco é isso, o capacete amarelo é aquilo. O jaleco, né, o estetoscópio, todas essas funções que o corpo fala, e o traje também, já define quem é quem num hospital, num ambulatório e, por assim dizer, em todo lugar. Por exemplo, eu estou aqui de paletó porque eu sou apresentador. Né? Estou sentado nessa cadeira porque estou apresentando. Né? Muito embora que hoje não existe mais essa exigência, você é jornalista ou não, qualquer pessoa pode fazer essa função que eu estou fazendo aqui. Basta ir lá no Ministério do Trabalho. Isso é a questão do poder, né? do Temer, do governo, não só do Temer, mas dos governos que acabaram com a profissão de jornalista. Qualquer um pode vir aqui no meu lugar, tá certo? Pode se candidatar. E qualquer um pode ser farmacêutico também. Bota um jaleco, fica na farmácia e ninguém sabe. Como é que esse cara se apresenta? Exato. Então, e isso é uma verdade, porque muitas pessoas confundem e às vezes até chamam o balconista da farmácia de farmacêutico. Porque o farmacêutico me indicou, porque o farmacêutico me vendeu. E, na verdade, não é farmacêutico, porque o farmacêutico ele está ali para orientar, né, para fazer uma anamnese ali do paciente, para verificar se aquele medicamento está correto ou não. Né? Ele não empurra, né, a tal da empurroterapia, né? Porque os balconistas eles ganham comissão. Então, quanto mais vendem, mais eles vão receber. E muitas pessoas dizem, porque o farmacêutico, mas quando a gente vai ver, não é o farmacêutico. Mas normalmente o farmacêutico, ele tem, né, alguma indicação no seu jaleco de que ele é farmacêutico. E a população, ao chegar à farmácia, é importante que peça para falar com o farmacêutico. E é uma atividade fiscalizada. Fiscalizada, muito fiscalizada. Conversamos com Mônica Vieira, ela é presidente do Conselho de Farmácia de Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, obrigada pelo espaço, né? E nós conclamamos a população, procure o farmacêutico. Então, assim, o farmacêutico hoje é considerado o profissional de saúde que cuida realmente da saúde da população. E farmácia hoje não é mais considerada um estabelecimento comercial, é um estabelecimento de saúde. Muito obrigado. Obrigada a você. O Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.